de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te adorarmos. Abençoa esta igreja, Senhor, que hoje se encontra em vários lugares deste país. Que o Teu Santo Espírito possa estar acompanhando cada membro da igreja onde estiver e que o Teu nome seja louvado através da vida de cada um de nós. Abençoa este culto que queremos prestar para a Tua honra e para a Tua glória. É a oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar os nossos boletins e recitarmos todos juntos os versículos 12, 13, 14 e 15 de João 15. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15, 12 a 15. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cantemos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Cantar com grande alegria nessa manhã. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não
Esse Deus que é santo, que é digno de ser louvado, se encontra nesse lugar, para nós podermos adorá-lo. E um dia todo olho verá Cristo Jesus, se ajoelhará diante dele, e todas as tribos, povos e raças irão louvar ao Senhor, aqueles que aceitaram tudo o que o Senhor fez para nós naquela cruz através do Filho Jesus. Então nós continuaremos cantando o hino de número 80, e você tem a oportunidade de abraçar o seu irmão, cumprimentar a ele, sair do seu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor com grande alegria com este hino número 80. Consta intercessão e agradecimento. Todos que estamos aqui atravessamos o ano, saímos de 2016, passamos para 2017, cheios de expectativa, cheios de esperanças e gratos pelo ano que se findou. Então é a oportunidade de cada um de nós, em frases curtas, fazer esta oração de agradecimento nesse instante. Oremos todos, cada um à sua maneira. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, mais uma vez nós nos aproximamos do Teu trono de graças para Te agradecer, porque foram muitas as bênçãos que recebemos durante o ano passado. E a nossa expectativa é de que estaremos continuando na Tua presença, sendo monitorados por Ti, orientados por Ti, abençoados por Ti. Que este ano que se inicia, Senhor, o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando para conquistas maiores ainda.
Que o Teu Santo Espírito possa estar acompanhando as nossas vidas, nossos ideais, nossos projetos. Que não façamos nada que possa Te desonrar ou Te desagradar. Abençoa cada membro desta igreja, Senhor, onde quer que esteja nesse instante, guardando de todo mal, de todo perigo, dando saúde, forças físicas e espirituais, para continuar Te louvando e exaltando o Teu santo e bendito nome. Abençoa esta igreja, Senhor, por mais um ano de desafios que vai enfrentar. Por isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos cantar ainda o hino de número 318. Que alegria é crer em Cristo. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão entregá-lo nos gasofilácios quando cantamos esse hino. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Hoje falhamos em algumas coisas, que os gasofilácios ficaram no salão ao lado, mas nós colocaremos lá logo em seguida. Eu gostaria de pedir ao irmão José Roberto que venha até aqui à frente, nos conduzir a Deus em uma oração de agradecimento pelos dízimos, pelas ofertas, pelas bênçãos recebidas. Bom dia, irmãos, oremos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui nesta manhã na Tua igreja, unidos em Teu Santo Espírito, unidos na igreja de Cristo Jesus. E em nome de Jesus lhe agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de retornarmos a Ti uma pequena parte daquele que o Senhor nos abençoa, do nosso emprego. Obrigado, Senhor, pelo carinho, pela misericórdia, por tudo que o Senhor nos concede a cada dia. Continue conosco nesse culto, continue conosco nesse dia, durante toda a semana. Lhe agradecemos e oramos sempre em nome de Jesus e do Teu Santo Espírito, Pai. Amém, Senhor. Assim como nós temos muitos dos membros da igreja ausentes, por motivos de descanso, alguns estão viajando, alguns estão passeando,
nós temos vários bancos vazios, mas em compensação nós temos a presença de alguns irmãos que vieram de outros lugares, alguns de muito longe, para nos visitar. Aí a todos eles nós os nossos agradecimentos, as boas-vindas, e esperamos que se sintam bem entre nós e possam levar as bênçãos do Senhor lá para a terra de onde vieram. Nós temos um irmão que veio de lá do Rio Grande do Norte. Pediria que o irmão ficasse de pé para que a igreja o reconhecesse, o cumprimentasse logo em seguida. Temos mais um casal ali nos visitando, do lado direito. Por favor, fique de pé para que a igreja possa visualizá-los. O casal ali na frente. O irmão de onde? Então é nosso vizinho aqui. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, que Deus vos abençoe. Que bom, graças a Deus por isso, né? Que Deus os abençoe. Hoje nós temos a satisfação de ouvir o irmão que tem se revelado amante da palavra de Deus e amante também do compartilhar, de compartilhar aquilo que ele leu, aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, para que nós também possamos usufruir dessa bênção e assim possamos transmitir a outros aquilo que aprendemos. O irmão Davi Barbato está com a palavra para trazer a mensagem dessa manhã. Bom dia, amada igreja. É um prazer e uma honra poder meditar na palavra de Deus com os senhores, porque é quando eu me aprofundo mais, estudo mais a palavra e Deus fala ao meu coração, e como obrigação de todo cristão é poder compartilhar com todos os irmãos em Cristo e também com aquelas pessoas que ainda não são salvas por Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, compartilhar o Evangelho de Deus, e por isso que é uma honra para mim estar aqui testemunhando sobre o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Começamos mais um ano, 2017, como todo começo de ano, as pessoas geralmente criam planos, criam metas, elaboram planilhas, fazem coisas algum estudo sobre a sua vida para ver que área que ela precisa melhorar, para ver que área que ela precisa desenvolver. E devido ao contexto em que vivemos, muitas vezes esquecemos de uma área fundamental, que é a nossa área espiritual, porque eu acredito que é da área espiritual que flui todas as outras áreas de nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz que se estivermos mortos espiritualmente, praticamente seremos como zumbis andando aqui, vivo fisicamente, porém morto espiritualmente. Então é sobre isso que eu quero dividir com os irmãos, sobre o prazer que é desenvolver essa nossa área espiritual, o prazer que temos que ter em desenvolver a nossa salvação. Por isso eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põem em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo para que Deus nos guie nessa meditação.
Senhor Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos aqui em Te louvar, em Te adorar e meditar sobre a Tua palavra, a liberdade de culto que temos para expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, ó Santo Deus. Muito obrigado pela Tua palavra ser livre aqui no nosso país, pela Sua palavra estar aqui na Tua igreja, pelas literaturas que possamos ler e aprender mais sobre o Senhor, pelos homens que o Senhor levantou para ensinar a Tua igreja o viver correto, o viver de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Diante da Tua congregação, eu me humilho perante de Ti e perante a Tua igreja, Senhor querido, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão pelas minhas falhas e pedindo humildemente que o Senhor use-me como instrumento do Senhor, que eu possa ser um expositor da Tua palavra e que a Tua igreja aqui possa estar de coração aberto para receber a mensagem que o Senhor tem a nos revelar, ó Santo Deus. Nos quebrantamos de coração, pedindo para que o Senhor reina e glorifica neste lugar, Senhor querido. Louvo e exalto o Seu santo nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Então, entendendo um pouquinho mais sobre a carta de Filipenses, ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e quando ele estava ainda em Roma. Ele estava preso em Roma, então os irmãos da igreja de Filipenses ficaram sabendo desse fato, então eles rapidamente enviaram uma oferta para o apóstolo Paulo, mantimentos, dinheiro, através de um irmão querido da igreja de Filipenses. Então, como resposta a essa gratidão, Paulo escreve essa carta agradecendo tudo que a igreja estava fazendo por ele, e também Paulo começa a narrar, começa a fazer um relatório de toda a sua obra, de tudo que ele estava fazendo em relação a Deus. E além dessas coisas, Paulo também começa a exortá-los. Tem vários exemplos ali que Paulo demonstra na sua carta, mas o que vale a gente estudar hoje é quando Paulo exorta a sua igreja a viver de maneira humilde, a viver de maneira dependente do Senhor Jesus Cristo, a viver de maneira que você possa desenvolver a salvação. Então é sobre esse tema que vamos meditar hoje, como desenvolver a nossa salvação. Hoje em dia e também no tempo do apóstolo, existiam ideias sobre a salvação. A ideia que possamos levantar aqui é que muitas pessoas, ao se rotularem como cristã, algumas até se convertendo, outras se batizando, fazendo parte de uma igreja, essa pessoa geralmente tende a se colocar de maneira que não se desenvolva. Ela vive de maneira simples, assim, como se a salvação já tivesse o atingido e agora eu não preciso fazer mais nada, basta somente ir à igreja, basta somente viver para mim mesmo, porque a salvação já pertence a mim. Quando eu morrer eu vou para a eternidade mesmo, todo o preço que foi pago ali por Jesus Cristo, não depende de mim mais nada. Essa é uma ideia que muitos crentes estavam tendo na época do apóstolo Paulo e ainda tem hoje. Mas não é isso que como acabamos de ler aqui em Filipenses 2, que o apóstolo Paulo deseja, que o apóstolo Paulo orienta. Ele orienta as pessoas a se desenvolverem nessa salvação. E algumas pessoas, ao se debater com essa parte da Bíblia, ao desenvolver a salvação, elas pensam que elas podem ser salvas pelo simples fato das suas obras, que também é um pensamento um pouco quanto errado, porque é bom sim você fazer obras, você buscar fazer a vontade de Deus, você buscar ajudar o próximo, você se dedicar às causas. Porém, quando o seu pensamento vai de encontro a estas obras,
você tenta buscar justificação em Cristo, você tenta buscar a salvação através das obras, isso é um pensamento totalmente errado. Possamos ler isso em Efésios 2, 5, 9, onde Paulo ali demonstra que a salvação é pela graça e pela fé. Então temos esses dois pensamentos. Um é que eu posso descansar porque sou salvo e assim viver da minha maneira, e o outro é que eu vou trabalhar, vou realizar obras e através do meu trabalho Deus vai me salvar. Mas não é bem por aí. O pensamento correto que acabamos de ler é que Cristo já realizou toda a obra, Cristo já fez tudo o que era necessário, como acabamos de ler aqui no versículo 2, onde Paulo apresenta: assim, meus amados. Esse termo no grego, essa expressão assim, meus amados, está fazendo referência aos versículos anteriores desse mesmo capítulo, onde o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo e a obra que ele fez ali na cruz. Que obra ele fez ali na cruz? O que ele fez? Qual foi esse ato de obediência que Jesus Cristo fez? A palavra de Deus diz assim, que sendo Jesus igual a Deus, ele tomou sobre si uma forma de homem, humilhou-se, tornou-se obediente e morreu na cruz. Então é essa obediência, isso é o que Cristo fez por nós. Esta é a verdadeira obra da salvação. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Ele não precisava disso. Ele não precisava deixar a sua glória, não precisava vir para a terra, tomar a forma de homem, mas por obediência ao Pai, ele se ofereceu como sacrifício santo e perfeito, aquele que remove todos os pecados de toda a humanidade. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Cristo por essa obediência, porque através disso adquirimos a salvação. Então o apóstolo Paulo está exortando para que tenhamos a mesma obediência com que Cristo teve. Essa obediência, essa forma de se humilhar, de ser humilde perante a Deus, é aí que começa o processo de você desenvolver a sua salvação. Desenvolver a sua salvação é você pôr em prática aquela obra redentora que Cristo fez na cruz por você. Então, este é o contexto. Quando você se torna humilde perante a Deus, quando você se humilha perante o Senhor, Jesus Cristo reina na sua vida, Jesus Cristo se torna o Senhor da sua vida, Ele assume uma posição de senhorio. Então começa a não são mais os seus caminhos, mas os caminhos de Cristo que te conduz por esta jornada da vida. Quantos problemas poderíamos evitar se sempre nos colocássemos humilde perante a Cristo? Problemas conjugais, problemas na própria igreja, problemas em todos os lugares, se tivermos o mesmo comportamento de Cristo, obediente à sua palavra e humilde diante da tua autoridade. Isso nos leva a um viver cristão. Isso tira de nós todo o egoísmo, toda a prática de vanglória, porque se tem uma coisa que Deus odeia, é que sejamos egoístas, orgulhosos. E quando nos colocamos na presença de Deus, humilde, esse egoísmo é retirado e Cristo então passa a viver em nossas vidas como Ele deveria viver. Então o apóstolo Paulo continua dizendo: como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. A prova da obediência a Jesus Cristo, muitas vezes ela não é visível, muitas vezes ela não é dentro da igreja somente. Mostramos que amamos a Deus, mostramos que amamos ao nosso Senhor, obedecemos a Tua palavra muitas vezes quando estamos sozinhos, seja sozinho fisicamente ou até num contexto onde você é o único cristão que estará ali, naquela roda de amigos, naquele
naquele lugar onde você está frequentando. Então a sua obediência tem que partir dali, na ausência daquele que te faz obedecer, pois é assim que Cristo deseja que desenvolvemos a nossa salvação, obedecendo a Ele, muitas vezes nos lugares onde, se obedecemos a Cristo, seremos zombados, ou muitas vezes onde não recebemos troféu algum, recompensa alguma, se obedecemos a Cristo. Mas é aí que Cristo está falando: me obedeça, é nesses lugares, porque a recompensa você terá na eternidade, ou quando assim Deus se colocar, porque a palavra de Deus diz assim, para nos humilharmos perante a Deus, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará. Então é essa obediência que Cristo está exigindo de nós. Continuando no seu versículo 12: ponham em ação a salvação de vocês. O que é pôr em ação a salvação de vocês? Em algumas Bíblias está escrito desenvolva a salvação em vocês. No grego, essa expressão significa trabalhar continuamente por algo, trabalhar continuamente por alguma coisa, até que algo seja completo em nossas vidas. Isso não se refere, como já disse antes, à salvação pelas obras, mas isso é um gesto humilde e de responsabilidade de cristão, de você se humilhar perante a Deus e buscar a salvação e a obediência, buscar diante de Deus a sua santificação. É um caminho, é um processo longo, muitas vezes difícil, muitas vezes árduo, que vai exigir de nós perseverança, e com essa perseverança virá sobre as nossas vidas um crescimento, um amadurecimento espiritual. Mas se nesse caminho, se nesse trajeto você começar a se comportar autoconfiante demais, você se comportar de maneira egoísta, sem reverência, sem respeito, realizando as boas obras somente para conseguir aplausos, somente para conseguir elogios, você está correndo um sério risco de pensar que está fazendo o que é correto, está fazendo tudo errado. Então, no tempo oportuno, Jesus Cristo dirá para você tristemente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, como diz Mateus 7, versículo 23. Temos que nos colocar, meus irmãos, de maneira humilde, como servos do Senhor, como acabamos de ler no boletim, que Jesus não nos chama mais de servo, mas amigos. Mas se não tomarmos cuidado com essa promessa de Jesus Cristo, podemos cair no orgulho, na vaidade, e tudo que estamos fazendo será em vão. A salvação desenvolvida, essa prática de salvação é singular, é particular de cada irmão aqui presente, de cada cristão, de cada pessoa. Essa busca por santidade, essa busca por devocionais a Deus, por oração e prática da Tua Palavra, é de responsabilidade de cada irmão. O seu pai não pode buscar a Deus por você, não pode te santificar por isso. Seu pai não vai fazer você crescer espiritualmente. A sua mãe não poderá fazer isso, muito menos o pastor da tua igreja, muito menos os irmãos da sua igreja. Ninguém pode fazer em você esse processo, esse crescimento. É você dedicando-se à palavra de Deus, dedicando-se tempo na presença de Deus, que você irá crescer e desenvolver a salvação do nosso Senhor em sua vida. Com isso, podemos refletir, fazendo aquelas perguntas para nós, inclusive para Deus: será que da maneira que eu estou vivendo agora, eu estou agradando a Deus? Será que desta maneira eu estou correspondendo àquilo que Cristo Jesus fez na cruz pela minha vida?
Será que desta maneira eu estou desenvolvendo a minha salvação? Pois todos nós vamos prestar contas no tribunal de Cristo pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, conforme segunda carta de Coríntios 5:10. Se algo está errado ainda na sua vida, se por algum momento você se deslizou, que acabou caindo, acabou desagradando a Deus, aproveite esse tempo oportuno que Deus está te dando, aproveite essa oportunidade de se reconciliar com Cristo Jesus, e assim você trabalhar para Cristo, assim você conhecê-lo ainda mais. Não deixe que seus pecados o interrompa a sua jornada com Cristo, não deixe que seus pecados façam você viver de maneira, possa dizer assim, inútil nessa vida. Mas humilhe-se perante de Deus, Ele se mostrará na tua presença, e então vocês caminharão juntos para a boa obra que Ele tem para realizar em cada um de vocês. Continuando o versículo 12, Paulo diz assim: com temor e tremor. Não é por ansiedade, mas é com temor, e com temor que vamos nos colocar perante a Deus em obediência, em humildade. Essa é a atitude mais nobre de respeito que temos por aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. É com temor e tremor. Muitos tiveram o prazer de ter experiência com Deus, conforme relata a tua palavra, que com temor e tremor caíram-se prostrado perante de Deus, alguns como morto, devido à sua glória, devido à sua presença tão poderosa. Então é este sentimento, é com esta atitude que devemos buscar ao Senhor, com temor e tremor, e mostrar a Ele um respeito que somente um Deus santo, justo e poderoso deve receber. É uma forma de você reagir à graça de Deus, com temor e tremor. Para concluir essa breve meditação, o apóstolo Paulo continua no versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Embora você se desenvolva, embora você trabalhe, embora você dedique horas de oração e estudo da tua palavra, mas fique sabendo que o responsável, o que produz as boas obras, o que produz o fruto em você é Deus, e somente Deus. Ele faz isso, Ele permite que você seja responsável por esse trabalho, Ele permite que você seja usado para a glória do seu santo nome, para que o Espírito de Deus haja em sua vida e juntos concluam tal propósito. Isso acontece pela graça de nosso Senhor e Salvador. Isso acontece porque Ele é misericordioso e permite que nos acheguemos a Ele de maneira santa, e Ele se agrada desta maneira através de Cristo Jesus. Então, através do seu Espírito Santo, Ele começa a agir na vida do crente, Ele começa a agir por nosso intermédio para abençoar vidas, para concluir aquela boa obra a qual Ele designou para cada um que façamos num determinado período da história, e assim concluir todo o seu propósito, que é viver somente para a glória de Deus. Quando Deus toma a liderança, quando Deus toma o senhorio de nossas vidas, quando o Espírito Santo começa a agir em nossas vidas, Deus começa a estimular os nossos pensamentos, Deus começa a estimular os nossos desejos e as nossas ações para cumprir os seus propósitos planejados para cada um nesta vida, para concluir a boa vontade dele. Deus
quer que façamos o que lhe agrada. Esta é a boa vontade de Deus para as nossas vidas, que vivemos de maneira, como o apóstolo Paulo diz, de maneiras irrepreensíveis, de maneira que o agrada em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo estando diante das pessoas que não conhecem a Cristo, não deixamos por nos envolver por elas, independente do contexto em que estamos vivendo. Cristo quer que façamos a obra da salvação, nos desenvolvemos na obra da salvação e assim agradamos a Deus em todos os seus princípios. Mesmo sendo pecador, Cristo sabe disso, mas o que vale é essa busca, esse processo de santificação. Com isso, Deus vai se agradando de ti e com isso, Deus vai operando em sua vida. E com esse poder na vida de cada irmão, com esse poder na vida de cada pessoa, a pessoa se torna um devoto a Deus, começa a praticar os seus ensinamentos, começa a se dedicar à obra do Senhor. E dessa maneira, como igreja, cada um no seu particular, mas quando reunimos como igreja, vivemos de maneira santa e piedosa no mundo de hoje. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esta é a meditação que Deus tocou o meu coração, para que possamos desenvolver esta obra da salvação, não ficar inerte, não ficarmos parados, mas trabalhar com afinco na obra de Deus, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas como um privilégio, com temor e tremor, e muito agradecido porque Deus nos escolheu para participarmos juntos dessa obra redentora neste presente século. Que Deus abençoe a vida de cada um, que as palavras do Senhor estejam guardadas nos seus corações e que esse ano de 2017 todos nós possamos desenvolver em nossas vidas a salvação de nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus me deu o privilégio de ter 4 filhos e 5 netos, por enquanto. Dizem que tem mais coisas aí para acontecer. Mas uma coisa interessante é a gente observar que cada fase da vida de uma criança, ela é orientada pelos pais. E é gostoso, é uma bênção a gente poder ver que o filho vai aprendendo, à medida que ele cresce, a obedecer, a cumprir alguns dos desejos dos pais. E às vezes o pai não precisa nem falar, às vezes com um olhar, com um gesto, a criança consegue captar o desejo do seu pai. E é isso que eu aprendi com a mensagem que o Davi trouxe para nós. Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele quer que nós o amemos para nos abençoar. E ao amarmos a Deus, ao obedecermos a sua vontade, Ele vai abençoando cada vez mais, e nós crescemos no conhecimento de Deus e na possibilidade de usufruir da rica vida espiritual com Deus. Obrigado, Davi. Que Deus continue te abençoando, trazendo mensagens como essa para nós. Vamos terminar o nosso culto cantando o hino que o Wesley estará nos anunciando. Nós cantaremos o hino número 340. Vamos ficar em pé mais uma vez. Cantaremos a este Deus, ao Deus da nossa salvação, assim como está escrito em Isaías 12:2. Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei. 340. Pode colocar na projeção para nós, por gentileza, número 340. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz
Somente as mulheres. Se em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste o teu Israel. Os homens, tua excelsa graça nunca faltará, porque em ti confia, não perecerá. Todos, ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder, dos inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. É em ti que confiamos, Senhor, grande Salvador. Que confiamos porque tu nos salvaste, porque nos reuniste, porque nos abençoaste. Continue falando aos nossos corações como falaste nesta manhã. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, o irmão Timóteo está com a palavra.